Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com um bom café. Garotão, Capricha que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tomar. De cabeça, vai dentro, o zagueiro tentou, Basílio. Corinthians abrindo sufocado de um povo, um grito do fundo do coração de um torcedor. Depois de 20 anos a Fiel está explodindo, 22, 23, 2 centenas de anos na cabeça desse povo, tumultuando o meu povo. O Corinthians vira a explosão e vira o maior espetáculo no território brasileiro. Corinthians, você acima de tudo é a alma desse povo, você liga a imagem do sorriso e de felicidade das raízes do povo. Corinthians, hoje a cidade é do povo, tem que ter festa alvinegra, tem que cobrir a turma da cidade com paixão e loucura, com felicidade e desabrocha e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo, dia de cantar alegria e ser feliz, dia de sair piscando com a cristalta muito alta. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo, festa do povo. Basílio pro pedaço, Basílio, 37 minutos do segundo tempo. No ar, mais um Pod Esportes, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará criamos em 2020, com grandes nomes do esporte, jogadores, ex-jogadores, treinadores, ex-treinadores de todos os esportes, grandes figuras. E hoje a gente tem aqui um dos maiores jogadores da história do Corinthians e que faz parte da história do futebol. E é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu sei que ele é um grande amigo seu, né, Ceará? É verdade, você falou uma coisa correta, Breno. Ele é um dos maiores jogadores da história do futebol. Não é do futebol brasileiro, não, é do futebol mesmo, né? Porque o futebol é muito grande, o futebol é gigante, o esporte mundial. E o Basílio faz parte desse esporte porque ele teve uma performance maravilhosa no esporte, né? Jogou em grandes clubes. Eu só estou arrumando meu celular aqui. Jogou no Corinthians. E foi pelo Corinthians, jogando pelo Corinthians, que ele entrou para a história do futebol, fazendo um gol que deu um título para o Corinthians, que há mais de 20 anos, acho que 23, né, o Corinthians não era campeão. Um momento particular para o país estava vivendo uma convulsão muito grande, né, político, né, econômica, e o Corinthians precisava ser campeão para amainar, porque a torcida do Corinthians é uma torcida nacional, é a maior torcida do Brasil, junto com a do Flamengo, mas antes, nessa época, era gigantesca, né? E o Corinthians, pelo sofrimento, pela tristeza, pela dor do corintiano, e ele tirou isso do corintiano. Ele arrancou do coração do corintiano toda a tristeza, toda a dor, né? Porque o torcedor é assim, é apaixonado, e ele fez o Corinthians virar uma grande festa. Aí está Basílio, né, que não é pé de coisa nenhuma, ele é pé de ouro, porque o gol que ele fez foi gol de ouro. Uma honra ter você aqui, Basílio, meu querido amigo. Ô
Ô, Ceará, Breno, para mim que é uma satisfação muito grande estar participando com vocês, entendeu? O Ceará é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer na minha profissão, como treinador, como jogador, que ele pegou eu no finzinho já, né? Mas a gente já tinha essa amizade. E é uma coisa até muito estranha, Breno. Hoje a gente não vê mais esse tipo de relacionamento dos profissionais com os profissionais da imprensa, né? Era coisas que, com certeza, eu acho muito difícil voltar, né? Essa confiança que existia do jogador com o repórter. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Ceará. Obrigado pela palavra de vocês aí, tá? E eu sinto muito orgulho, porque eu estou representando a todos aqueles que estiveram comigo nessa quebra desse tabu, desse jejum. E, com certeza, os parentes que estão me vendo agora devem estar muito felizes, porque todos aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar comigo, principalmente no Esporte Clube Corinthians Paulista, na Portuguesa de Esportes, onde eu nasci, mas todos eles têm um carinho muito grande, não só por mim, pela minha família também, tá? Ô Basílio, o que você pode contar de bastidor daquele título de 77 que ficou marcado para a história do Corinthians e da Ponte Preta também, até porque o Corinthians já foi campeão de tudo, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, mas aquele título parece que tem uma importância maior em toda a história até hoje, né? Até porque o Campeonato Paulista valia mais também, né? Ô, Breno, a sua pergunta é muito boa, porque eu vou tentar passar uma demonstração do que foi a minha geração. Por isso que, de repente, aquele Campeonato Paulista era muito mais valorizado do que uma Libertadores hoje, né? Hoje a gente vê a ganância, a briga que tem de todos os clubes de estarem classificados. Eles não pretendem nem ser campeão brasileiro. Eles pretendem estar na Libertadores, né? Que é o sonho de todos os clubes. Eu posso te passar assim, olha, o Corinthians largou praticamente, né, a Libertadores para vir disputar o Campeonato Brasileiro. Aliás, para vir disputar o Campeonato Paulista. Aí, nesse Paulista, aí foi focado de uma forma bem diferente, não só pelo Oswaldo Brandão, né, mas por todos aqueles que trabalhavam no momento no clube. E chega a ser, assim, lembranças boas e positivas, principalmente que eu falava, né? Como é que vários jogadores que vieram de fora, né, para completar o time do Corinthians, as pessoas davam tanto valor assim, né, pelo campeonato. Aí o Moisés, ele me explicou a razão de tudo isso, né? Que jogando no Rio de Janeiro, seleção brasileira, Vasco da Gama, campeão no Rio, ele falou: Basílio, o sonho de todos os jogadores era vir para São Paulo disputar o Campeonato Paulista. Então, isso daí acabou repercutindo de uma maneira muito positiva, não só no Corinthians, mas em todos os clubes que traziam assim jogadores de fora, porque eles gostariam de disputar o Campeonato Paulista e sentir, né? Hoje, todo mundo tem essa valorização pela Libertadores, né? Então, aquela geração era justamente em cima do Paulista. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o seu Brandão, quando ele apontou que nós seríamos campeão, né? No dia 13/10, pela manhã, que ele entrou no quarto onde estava eu e o Zé Maria, que a gente estava fazendo um tratamento intensivo, e ele falou que nós seríamos campeão. E você, Neguinho, que era no meu caso, né? Que eu sou meio loirinho, né? Então... Aí ele falou: e você, Neguinho, vai fazer o gol. Eu ainda brinquei com ele, eu falei: ó, que faço Tobias de mão, que seja validado. No momento daquele, o importante era ser campeão, viu, Breno? O Ceará sabe o que era naquele momento, um clube que ficou tantos anos na fila. Aquilo foi uma noite mágica, né, Basílio? Para você como ser humano, para você como jogador de futebol. Foi uma noite mágica, porque aquela noite, aquele momento mudou a sua vida inteira. O resto da sua vida mudou, né? Porque você já era um jogador reconhecido e conhecido, era um jogador extremamente útil para qualquer time de futebol, quanto mais para o Corinthians.
se jogava no Corinthians e se jogava com Oswaldo Brandão, é porque era bom de bola, porque ali com ele não tinha conversa nenhuma, era só nego craque, nego cobra que jogava com ele. Então eu queria saber, eu já sei, né, porque eu já conversei com você muitas vezes, mas você passar para os nossos amigos aqui do podcast, aquele momento mágico, Basílio, aquele momento que aquela bola sobrou para você. Fala desse momento para gente. Bom, é um momento arrepiante, né? Cada vez que a gente vai lembrando, a gente vai ficando arrepiado e vai revivendo. Parece que nós estamos até se preparando para a noite acontecer tudo isso, né? Mas foi assim, foi no Morumbi, portão de entrada principal ali dos vestiários. Houve uma falta do lado direito, né? A favor, que nós estávamos atacando do lado contra o portão. Ali era o gol da Ponte Preta. Nessa falta, a gente tinha sempre uma jogada que ocorria no primeiro pau e resvalava, porque tinha o Vladimir, que tinha boa impulsão, Vaguinho, Geraldão, esses daí tinham boa impulsão. E eu, quando resvalo de cabeça, ela acaba deslocando, mas ela veio baixo, essa bola. E nessa vinda da bola, o Vaguinho entra chutando, ela bate no travessão, ela volta. E o Vladimir, que teve o gol à disposição, ficou com receio de girar o pescoço e colocar do lado, ele simplesmente cabeceou. Na hora que ele cabeceou, o Oscar levantou, apareceu na frente dele. E a bola bateu na cabeça do Oscar, ela veio para mim. Mas, Ceará, eu falo novamente para todos que me perguntam. Eu tinha certeza que a bola procurou e eu me vejo como uma pessoa escolhida por Deus. Porque depois de todos esses lances, né? Quando ela vem para mim, eu já bato na bola e já saio lateralmente para comemorar, porque eu sabia que ali não tinha jogador, não ia aparecer ninguém. Eu bato de primeira, faço o gol, né? E é lógico que alguns jogadores da Ponte quiseram cobrar do Cid, não sei o quê, mas eu já vou para o canto sendo sabedor que o gol já tinha sido realizado. Mas a sua lembrança, Ceará, ela é muito importante, porque é uma marca que para mim ficou, porque minha mãe estava no jogo. Minha mãe nunca foi em campo de futebol, nunca. E a TV Globo convidou todos os nossos familiares e lá estavam. E quando eu fui entrevistado, né, pelo Lucas Neto no vestiário, e ele falou, tem uma surpresa para você. Na hora que deu um desespero dentro do vestiário, né? Eu falei, pô, minha mãe aqui no Morumbi, não acredito. Né? Eu falei, não, calma, meu filho, calma. Fica tranquilo que tá a mãe do Zé Maria também, tá as esposas de vários jogadores. Aí eu fui me tranquilizando. Mas eu acho que é um momento igual você acabou de dizer, viu, Ceará? É um momento único e aquilo que eu torno a repetir. Eu me vejo como uma pessoa escolhida. Você falou da sua mãe, eu sei que seu pai também tem grande importância na sua carreira, né? E eu queria que você contasse lá atrás como é que foi jogar futebol amador na capital, até chegar na Portuguesa e depois ir para o Corinthians, né? Olha, era assim, quando você, com seus 12, 13 anos, você joga na várzea, né? E você começa a se destacar, nós tínhamos, assim, lá no meu bairro, o Aguinaldo, que é treinador de goleiro, que foi treinador de vários anos, né? Do Ronaldo, o Giovanelli, e ele tinha ido num sábado jogar comigo. Aliás, eu fui jogar com ele, né? E ele falou pro meu irmão, ele falou, pô, seu irmão leva jeito, seu irmão tá sobressaindo, tal. E aí ele falou, vou arrumar um cartão, fala pro seu irmão ir lá na Portuguesa. Ele arrumou o cartão e eu fui treinar. Só que antes de treinar na Portuguesa, eu tinha treinado no Nacional da capital. E aí, Breno, vou te contar a maior que existiu só comigo mesmo, viu? Sabe aquela que você está num momento da sua vida que tudo corre bem, você comprar um circo até o anão cresce? Era comigo. Eu fui treinar, aí tá todo bonitinho, sapato novo, mas a minha mãe não sabia. Meu pai, maior custo para comprar um sapato, e eu fui treinar e roubaram meu sapato.
E eu vim descalço para Casa Verde. Eu vim descalço e a minha mãe me chamava e eu falava que eu já ia. E eu só fui o rosto na esquina assim, para ela não ver que eu estava descalço, que eu estava com os pés no chão. Mas aí o treinador pediu para mim voltar, tudo. E aí, ainda bem que eu encontrei meu irmão. Meu irmão falou: o que houve? Eu falei: roubaram os meus sapatos. A mãe vai me matar. Mano. Aí depois eu acabei indo para casa. Minha mãe soube entender que eu fui sem pedir permissão, tudo, mas era uma justificativa que eu tinha para falar para ela o que tinha acontecido. Mas aí eu fui treinar na Portuguesa. No segundo treino na Portuguesa, eu também acabei sendo chamado para levar a documentação. E tinha um japonês que ia sempre comigo, que vocês que estão nos vendo agora, não façam isso. Eu faltei, eu cabulava a aula para ir treinar, tanto que eu gostava de bola. E aí eu fui treinar tudo, esse japonês ia comigo, aí ele falou: olha, tem um pessoal de São Paulo que pediu para te levar lá para você treinar. Eu falei: vambora. Pô, na mesma semana nós fomos lá. Aí eu treinei a primeira e o cara mandou eu voltar, né? Que era Firmo, que era o treinador da base. Aí eu voltei. Aí no segundo treino o Firmo falou: ó, traz a sua documentação. Eu falei: deixa comigo, eu trago sim, no próximo treino tá aí. Aí o japonês começou a falar para mim: você é louco? Eu falei: por quê? Pediu meu documento, eu acho que para a gente vir treinar. Ele falou: não, é que eles vão escrever, você já entregou na Portuguesa, você já está inscrito pela Portuguesa. Aí eu falei: ai meu Deus, será que eu fiz isso? Ele falou: você fez, mas como é que você vai fazer? Aí eu fui treinar mais uma vez no São Paulo como despedida, aí não voltei mais. Aí eu só fiquei na Portuguesa mesmo, porque é aí que eu soube entender quando você entrega a sua documentação para inscrição sua. E aí começou a acontecer a coisa muito rapidamente. Com 1 ano e meio de infantil, eu fui fazer um jogo no Parque São Jorge e jogamos contra o infantil do Corinthians. E eu fiz 2 gols. Só que o Gin Lopes era o treinador do principal e ele foi assistir o jogo. E ele gostou daquele magrinho, né, que estava lá em campo. Aí ele falou assim: vou dar um prêmio para esse garoto aí. Chama ele que ele vai treinar com o profissional amanhã. Eu falei: como? Aí o diretor falou: você vai para sua casa, pega as suas coisas, você vai treinar, mas já leva as suas coisas que você vai ficar concentrado. Nossa, aquilo é uma lembrança que eu vou falando, vou me arrepiando, porque é ali que tudo começou, entendeu? Mas começou de uma forma bem positiva, que aí vai treinando, vai jogando no aspirante, porque o aspirante era junto com o profissional. Quem não jogava no profissional, jogava no aspirante. E ali começou a desenrolar a minha carreira, ela foi muito rápida, e quando eu vi, durante 10 anos de Portuguesa, eu consegui me transferir para o Corinthians, né? Que eu tive 2 chances e só consegui uma. Mas o meu pai tem uma suma importância, porque meu pai é que conversava com os dirigentes, né? A respeito de contrato, essas coisas. Eu só dava uma dica: ó, pai, fulano tá ganhando X e fulano tá isso e tal. O Ceará sabe do que eu estou falando, que a gente tinha que dar pelo menos uma dica para que meu pai chegasse lá, tivesse pelo menos alguns adendos para poder conversar, para poder saber o que era interessante para a minha renovação de contrato. Então foi assim, a carreira foi muito rápida, e é aquilo que eu falei, com 10 anos de Portuguesa, porque na minha geração, Breno, você não tinha condição de se transferir como hoje, né? Hoje, eu acho que agora que pararam um pouco, né? Deram um corte. Mas antes, aí, alguns anos atrás, você jogava, acho que em 10 times durante o ano. Então, a minha geração, não. Você tinha que ter 3 anos de contrato, né? Para que você pudesse ganhar 15% da sua venda. E foi assim que ela acabou acontecendo, a minha. Só que antes disso, eu estava sem contrato e o doutor Oswaldo falou: olha, você quer sair, né? Eu falei: eu quero, né, presidente? Chegou a hora de eu ganhar um dinheiro para me dar
uma certa estabilidade para a família, comprar mais alguma coisa que possa dar um conforto. Aí ele falou, tá bom, eu vou te ajudar. Aí ele falou, tá liberado. Aí eu fui, o Santos se interessou e eu acertei com o Santos. Foi assim, numa terça-feira, eu já tinha conversado com o diretor de futebol do Santos, ele me deu o cheque. E aí, naquele dia à noite, eu estava na casa da minha namorada, o meu pai chegou lá. Aí meu pai fala, me chamando, eu achei estranho, meu pai nunca foi assim, de ir atrás de mim nem nada, né? Aí eu falei, o que houve? Aí ele falou, eu vim falar com você aí. Eu falei, pô, o senhor já ficou sabendo? Ele falou, sabendo do quê? Eu falei, olha, eu tô aqui com o cheque do Santos, eu ia levar para casa agora, ia dar notícia pro senhor e pro pai, pro senhor e pra minha mãe, porque eu queria dar o cheque para vocês, né? O cheque é de vocês. Aí ele falou, pode devolver lá, porque você foi vendido pro Corinthians. Aí, nossa, e a cara, Breno? Ceará, para você no dia seguinte devolver o cheque, né? Ainda bem que houve a compreensão. Se eu não me engano, acho que era o Vasco Faé, que era o presidente, já sabia, porque o doutor Oswaldo ligou para ele, falou, olha, não vou fazer negócio com vocês. Se for para ele fazer negócio com vocês, ele vai ficar aqui e vai renovar o contrato novamente. Aí ele falou, não, eu soube entender, não vai prejudicar o garoto de maneira nenhuma. Ele conversou com nós pela manhã, aí até a hora do almoço, e só isso que eu tenho para passar para vocês, mas fica tranquilo. Aí no dia seguinte, acordei bem cedo, antes do banco abrir, o diretor vinha chegando, aí ele olhou para mim, ele falou, e aí? Eu falei, aconteceu algumas coisas, aí ele falou, não, fica tranquilo, fica calmo. O Vasco já me ligou, já me comunicou tudo, boa sorte, boa caminhada para você. Aí eu me aliviei, né? Aí eu fiquei, porque é desagradável, né? Você assumir um compromisso e depois você ter que devolver esse compromisso, né? Não era como atualmente. Atualmente eu não sei nem o que seria de mim se acontecesse isso e eu fosse devolver o cheque, né? Eu acho que a torcida ia me esperar na porta do banco para bater em mim, né? Mas graças a Deus a coisa correu de acordo com que hoje eu estou aqui, Breno, dando essa entrevista para você e para o Ceará justamente por causa dessa noite fatídica aí de uma terça-feira onde eu fui entendido e compreendido e graças a Deus correu tudo a mil maravilha para mim. Basílio, e esse fato é o fato que comprova o momento em que você entrou para a história, né? Porque se você não tivesse ido para o Corinthians, você não teria entrado para a história do futebol brasileiro, né? Da forma como você entrou do Corinthians, eu nem vou falar, porque você sabe que você é amado lá dentro de uma forma assustadora, né? Você é um cara que... É que o Breno não vai muito no Corinthians, como a gente, mas o Basílio, para você que é amigo que está nos assistindo agora, para o Breno que não foi lá, o Basílio anda no Corinthians, as pessoas, quando ele está passando, fica aquela coisa assim, ó. Ele vai andando, cara, ó, famílias inteiras. Quando o Basílio entra no Corinthians, é uma coisa assustadora. Ele é um ídolo amado e querido pelo torcedor do Corinthians e pelas pessoas que frequentam o Parque São Jorge. O Basílio não pode ir no estádio de futebol, por exemplo, para assistir o futebol do Corinthians, porque os caras matam ele de tanto pular em cima dele, entendeu? É uma coisa, ele sabe disso. Ele é um cara que não pode andar na rua, às vezes, onde o Basílio vai ele falou que trabalha com o pessoal de Master do Corinthians, ele sabe o que eu tô falando, onde ele vai, Basílio, entendeu? É uma coisa assustadora, né? Mas o Basílio, o Corinthians, pouca gente pode falar isso, pouca gente falou, eu ouvi do Basílio, isso queria que ele repetisse. Eles jogaram, o Corinthians foi campeão, mas o Corinthians não foi campeão sozinho. O Corinthians não jogou contra o vento. O Corinthians jogou contra o time da Ponte, que era um timaço, não é, Basílio? Isso valoriza muito o título do Corinthians. Eu acho que nesse ano de 77, os melhores times aqui dentro do Brasil era Ponte Preta, Guarani e Internacional. Eu via dessa maneira, né? Que no momento eram os times que jogamos contra um time que o Ceará acabou de falar.
a referência dos jogadores, desde o Carlos até o Tuta, irmão do Zé Maria, ponta esquerda. Nossa, era um time muito certinho, um time difícil, mas é aquilo, né? O time do Corinthians tinha a maioria dos jogadores muito experiente, não ia deixar escapar essa grande oportunidade que surgiu, né? Mas o Ceará é muito feliz quando ele fala sobre a Ponte Preta. E a Ponte Preta, a gente comenta sobre o que a gente vê atualmente da Ponte. Não é aquela ponte que a gente acostumou a ver, aliás, Campinas todo, né, Ceará? Era Ponte Preta, Guarani, eram times assim, que eram todos garotos feitos dentro da casa. Então, eu sinceramente falo para vocês, o Corinthians ganhou da Ponte Preta, entendeu? E ganhou de uma maneira que a gente pode falar que foi, às vezes, o argumento do que aconteceu, né, dentro de campo, com a expulsão do Rui Rei, mas o Rui procurou a expulsão e acabou prejudicando os amigos dele, mas o Corinthians jogou muita bola nessa noite. Nessa noite, o Corinthians foi o time mesmo que mostrou que não iria jamais deixar escapar essa oportunidade. Eu queria fazer uma última pergunta minha para você, Basílio. Eu queria que você contasse uma história que eu sei que Dr. Osmar de Oliveira, antigo comentarista, amigo do Ceará, ele uma vez salvou a sua vida quando você era jogador do Corinthians. Eu queria que você contasse isso aí. Breno, ele foi meu anjo da guarda. Ele foi o homem que deu um beijo na minha boca e que me ressuscitou. Essa é a grande realidade, porque foi o primeiro ano de Corinthians. Eu tive um jogo no Pacaembu contra o América de São José do Rio Preto e eu tive um choque de cabeça com o goleiro, com o Vaguinho e mais um zagueiro. E eu bati a cabeça e não sabia nem onde eu estava. Eu queria pôr minha mão para me apoiar assim, a minha mão dobrava, porque eu não tinha firmeza de nada. Aí o médico, rápido, me levaram para o vestiário. Aí, quando eles me levaram para o vestiário, que o doutor Osmar estava me atendendo, aí o massagista, doutor, pelo amor de Deus, rápido aqui. Aí ele falou, o que foi? Ele falou, a língua dele está enrolando. A minha língua, eu não percebi, não sabia nem onde eu estava. Aí a minha língua estava enrolando, ele puxou, tirou a minha língua e começou a fazer a respiração boca a boca, até eu tentar aos poucos, meu pulmão foi enchendo de ar para mim voltar ao normal. Mas eu devo toda essa minha vida aqui ao Dr. Osmar de Oliveira. Inclusive, quando eu tive no velório dele, eu acho que foi a esposa dele que falou, ele te deu o beijo salvador. Eu falei, esse foi o maior anjo da guarda que eu tive, porque perto do que eu estava sentindo, eu já estava indo para o outro lado, né, da vida, e ele foi o que fez a respiração e praticamente me trouxe a vida novamente. Mas gratidão sempre ao Dr. Osmar, gratidão principalmente à família dele que está aí, aos amigos dele como é o Ceará, que sempre foi assim, colado com ele, sabe quem era esse homem, além de ser corintiano, né? Mas era uma pessoa assim, de um coração maravilhoso. É verdade. O Basílio, eu sei que você tem um programa daqui a pouco, então eu e o Breno vamos respeitar esse horário. O Basílio, meus amigos, a gente poderia ficar conversando com ele aqui 2 horas. Não, vamos embora, vamos tocando que ainda tenho mais 15 minutos. Vamos embora. Então tá bom. Então eu queria que você falasse um pouquinho, sabe o que, Basílio? Você fala, vamos voltar para hoje. Vamos voltar para hoje, porque a sua opinião ela é sempre muito importante e para todas as pessoas falando do assunto futebol. O que você está achando, né, da nossa seleção brasileira? E eu queria que você falasse, o Breno vai adorar isso, porque o Breno é fã do cara, até chora por causa desse cara, entendeu? Eu queria que você falasse da seleção brasileira, né? E queria que você me falasse do Neymar, porque eu acho que o Neymar poderia dar muito mais. Eu acho até que o Neymar é um desperdício do futebol, porque ele poderia ser um gigante, entendeu? E acabou não sendo, para mim, por culpa dele. Mas o que interessa é a sua opinião, a minha não interessa para ninguém.
Olha, eu, sinceramente, Ceará, eu sou fã de carteirinha do Neymar. Eu vi o Neymar nas categorias de base vindo pro profissional. O meu compadre Chulapa já tinha falado sobre ele, né, os treinamentos que ele estava fazendo, e logo quando ele teve a oportunidade que ele foi pro profissional. O Santos fez aquela mescla, né, o Santos com uma dificuldade grande, como sempre, né, Ceará? Quando o Santos se sente numa situação incômoda, sem dinheiro, vai na base do clube. Isso foi porque lá tem, né? Na base do Santos. Isso foi pro Juari, foi pro Robinho e foi pro Neymar. Mas eu tenho, assim, um jogador diferenciado para mim. Infelizmente, eu lamento, eu tentei tanto, assim, sempre sair em sua defesa. Eu não falo do dinheiro. O dinheiro ganhou, é dele, ele tem que ganhar mesmo. Eu digo a conduta, é a postura, que eu acho que ela poderia ser trabalhada de uma forma diferente. E eu te digo até mais. Ceará, você sabe muito bem o carinho que o Ronaldo teve com o Neymar. Quando o Neymar começou a arrebentar, a estourar, o Ronaldo, o fenômeno, foi um dos primeiros a conversar, a dar uma diretriz de vida, né? Ainda mais para quem estava indo para a Europa. E, infelizmente, essa busca total, essa defesa que eu procuro sempre ter do lado de um garoto que surgiu e ainda, para mim, é um dos maiores jogadores brasileiros. É o maior jogador do mundo, né? Sim, não, se você falar para mim, eu ainda coloco. Ele é um dos maiores do mundo. Neymar e Cristiano Ronaldo. Eu acho que Mbappé está agora, está aflorando, né, assim dizendo, mas é muito poucos jogadores que fazem a diferença como ele, né? Mas, infelizmente, a gente tem que lamentar. Basta a última de quinta-feira. Na hora que eu vi ele indo dar entrevista, Ceará, te juro por Deus, eu sabia que ia sair alguma coisa de errado. E a gente notou que ele foi com aquela má vontade para dar a entrevista, e você viu no que deu, né? As colocações que ele estava fazendo, e ele não vê que ele é uma referência, né? Principalmente para a juventude, e a coisa já acabou. A gente não vê tantos garotos hoje falando mais do Neymar, né? A gente vê os adolescentes, mas aquela criança que idolatra já fazia o corte igual o dele, já não faz mais. Por quê? Por causa de um monte de coisas que está acontecendo na carreira. E isso daí só está prejudicando. E eu acho que o tempo já passou, viu, Ceará? Você conhece bem. Você conhece o mundo da bola, e eu vejo que ela está passando. E eu não vejo, assim, no túnel, uma esperança que ele possa ser um campeão mundial pelo Brasil. Não vejo ele como uma referência. Eu ainda acreditei, até nessas últimas do PSG aí, disputando a final, mas, infelizmente, eu vou lamentar, porque eu não vejo com, assim, muita esperança uma reação, uma atitude maior. Que não é mais o protagonista, né? Ele não é o protagonista, ele não consegue ser o protagonista. Não consegue pelos erros dele próprio, né, Ceará? A gente nota, dá para você colocar tudo em mesa. Acho que nós vamos fazer um programa até daqui 2 dias, 3 dias. Ele não passou uma bola para o Gabriel Jesus, uma. Não. E outra coisa, né? A gente nota que quando chega essa responsabilidade dele, se ele estiver bem é uma coisa, Ceará, pode observar, mas se ele começar a perder lances, se o adversário começar a tomar a bola, ele começa a se irritar, aceita a provocação com muita facilidade, coisa que quando ele está bem no jogo, pode dar pontapé nele, ele não está nem aí, porque ele está bem no jogo, né? Ele está jogando com alegria. Mas, infelizmente, nós vamos perder uma referência que eu não sei aonde que a gente vai achar.
apesar que no Brasil sempre nasce mais um, né? Mas eu estou observando as categorias de base, depois dessa pandemia, ficou aí a deriva, né? Porque não teve disputa, não vejo assim garotos com talento como o dele, né? Isso é muito preocupante. Ô Basílio, o apelido Pé de Anjo foi herdado pelo Marcelinho Carioca, mas na verdade o dono dele é você. Eu gostaria que você contasse essa história. Quem te apelidou de Pé de Anjo e como é que pegou? Olha, eu acho que isso daí da minha geração, ou foi Osmar Santos, Fiore Giliotti, José Silvério, foi um deles que colocaram, entendeu? O apelido. Porque logo que eu voltei, que o Corinthians foi jogar fora, né, depois da conquista, aí eu sei que eles começaram na narração e me apelidaram de Pé de Anjo. Até a minha mãe ficou toda feliz, e eu mais ainda. E o do Marcelinho foi assim, o Marcelinho estava fazendo gols e gols no Corinthians, né? Se eu não me engano, eles jogaram no Canindé. O Márcio Bernardes, que me ligou em casa, falando, nós queríamos que você aceitasse um desafio, tudo. Falei, desafio? Não, eu não sou de entrar em negócio de desafio, não. Ele falou, não, aqui nós queríamos fazer um pedido para você, se você aceitaria colocar o nome do Marcelinho também de Pé de Anjo. Eu falei, eu tenho o maior orgulho. É um dos maiores goleadores do momento, é um jogador que está fazendo a diferença dentro de campo, tenho o maior orgulho. Só que Breno e Ceará, eu não sabia. O Marcelinho foi lá e registrou uma patente. Que traíra, hein? Então ele colocou. Mas ele fala para mim assim, não, a hora que você precisar, você pode usar. Eu falei, só faltava você querer cobrar de mim. Ele falou, não, eu soube entender o que o Márcio Bernardo quis fazer pelo momento que ele estava atravessando. Mas ele foi ligeiro, né? Foi lá, ligeiro, hein? E colocou. Sabonete, né? Mas eu tenho o maior prazer, eu tenho uma amizade com ele, a gente está sempre juntos. A questão de 2 semanas atrás, na Calçada da Fama, ele estava lá também na arena, ficamos conversando, fizemos várias matérias juntos lá, né? Mas o Marcelinho, ele é uma referência que eu dou risada com ele em todos os instantes, né? Eu falei, você nasceu antes de mim, só que eu sou mais velho que você, Mas tudo muito, muito bem. Hoje a gente dá risada, tudo mais faz parte. E eu tenho o maior orgulho de ser chamado de Pé de Anjo. O Basilhão, me fala uma coisa. Como é que o pessoal pode ver esse time de Master do Corinthians que você dirige? Quem é que joga nesse time? Só para relembrar para o torcedor do Corinthians. Nossa, ela joga o Greg, o Dagoberto, os 2 goleiros, né? O Zé Maria parou, que não está jogando mais. O Vladimir joga. O Batata, zagueiro, joga. Birubiru. De vez em quando o Neto joga também, dá um apoio. Vampeta, Edilson. É um número muito grande. Eu estou dando essas referências agora que está passando aqui pela minha memória. Inclusive, estou com uma relação aqui, ó. Eu estou fazendo para o fim de ano, que nós vamos fazer uma apresentação aí, e eu estou com a relação ali de vários jogadores que vão estar presentes nesse evento. Mas a semana retrasada teve o Legends, é um campeonato aí que está sendo feito aqui. Em São Paulo é Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. No Rio de Janeiro também os 4 grandes. A semana passada foi feito no Rio de Janeiro. Agora, se eu não me engano, esse outro fim de semana vai, acho que para a Bahia, né? Que é o Bahia e o Vitória. Para Minas também, né? O Atlético e o Cruzeiro. São várias equipes. E eu, praticamente, sou o coordenador. Eu escolhi, né? O Vampeta seria o treinador, mas o Vampeta, como tem os compromissos dele com a Jovem Pan, tem uns compromissos profissionais, não dava para ir.
Então a gente colocou o Batata. O Batata está indo, está sendo treinador e é muito gostoso, é prazeroso. Fora isso, né, com essa abertura que o governo já está dando, né, a gente já foi requisitado para atender vários convites de presidentes, de prefeitos, né? Aí esses prefeitos é o que deixa a gente feliz, porque a gente fecha um jogo, arrecada um dinheiro bom, que a gente divide entre eles, e é gostoso fazer esse trabalho. Legal. Basilão, então, chegamos mesmo no fim agora. Porque é o seguinte, eu queria te agradecer do meu coração, você sabe disso. Eu sempre gostei de você sempre foi meu amigo, sempre foi um cara maravilhoso, meu parceiro, entendeu? De uma época em que a gente era muito feliz e continuamos felizes depois que essa época passou, porque a gente continua amigo. E fazer esse bate-papo com você aqui, para mim, é um orgulho, é uma honra, é como se fosse um prêmio entrevistar um jogador do seu quilate de jogador e do seu quilate de ser humano, né? E principalmente porque você representa muito que é a maior torcida do Brasil, junto com a do Flamengo, vou dizer assim, e que é a fiel, que te ama, que te adora por tudo que você representou para ela. Você deu muito, muito, muito para essas pessoas, muita felicidade. Você sabe disso, o tamanho que é ser feliz, o torcedor do Corinthians ser feliz. O tamanho disso é uma coisa imensurável, né? A gente não consegue calcular o tamanho disso. E você foi o responsável por isso num determinado momento. Por isso que eu digo, você, Marcelinho, pode ficar com o pé de anjo, você é o pé de ouro, o cara que fez o gol, que fez o sonho do corintiano ser realidade. Muito obrigado, um beijo grande para você, irmão, e estaremos em breve juntos novamente. Vou ver se eu consigo assistir um jogo desse aí com vocês. Ceará, obrigado. Você me deixou até emocionado aqui, com certeza. Fico muito feliz pelas suas colocações. Ela é uma realidade, né? Principalmente desse relacionamento, dessa amizade, desse respeito, né? Eu como frequento muito o Corinthians, eu falo para aqueles que estão em atividade, respeito principalmente a imprensa, porque eles estão ali para fazer perguntas, eles estão ali para fazer o trabalho deles, mas cada um dentro do seu quadradinho, mas você sabe o carinho e você pode contar comigo por o que precisar. E o Breno, com certeza, obrigado por essa oportunidade. Eu fico muito feliz. E o que vocês precisarem de jogadores, principalmente, de contato dos Master do Corinthians, pode me procurar, eu passo para vocês, vocês fazem contato, porque vocês não sabem o quanto é gostoso e prazeroso. E quantas pessoas que vocês vão dar aquela motivação, porque alguns, que o Ceará sabe o que eu vou falar agora, tem até depressão, porque some das atividades e nos bastidores fica meio apreensivo, mas a gente fica orgulhoso quando vocês procuram a gente para fazer esse tipo de trabalho, esse podcast que vocês estão fazendo aí agora. Um beijo no coração de vocês, pode contar com o Basílio, família sempre. E a gente fez justamente esse podcast, Basílio, para relembrar e valorizar a história, né? Não só do futebol, mas de todos os esportes, porque os atletas, ex-atletas, são muito importantes, ex-treinadores, para a história e para a gente resgatar e deixar para sempre, né? Aliás, a gente vai te mandar 2 presentes, viu, Basílio? Primeiro, uma caricatura que o Caricasson faz para todos os nossos entrevistados, uma bem bacana com a camisa do Corinthians, a gente vai mandar para você. E também o café especial, né? O café gourmet, na verdade, que é mais do que especial. O café da Serra da Canastra, a gente vai mandar aí para você, na sua casa, para você. Obrigado. E aproveita e deixa o recado para quem quiser te acompanhar de segunda a sexta-feira na Rádio Capital, né, Basílio? Vou vender meu peixinho, já que você deu essa oportunidade, né? A gente tem um programa esportivo, né, chamado Capital da Bola com Basílio e amigos, né? Com o Luciano Faccioli, o Raul, a minha esposa trabalhava, mas infelizmente eu a perdi. Essa sexta-feira agora vamos para 2 meses. Mas é um programa gostoso, é tão importante, né, da gente receber o carinho, é das 19
às 20 horas. 1040 AM e 77.5 FM. Rádio Capital, estamos lá todos os dias, das 19 às 20 horas. Obrigado, Breno. Obrigado, Ceará. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu, irmão. Saúde. Valeu, obrigado, Basílio. Um abraço pro Raul também. Será dado. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.